Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 11 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes serão fictícios por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família, mas as histórias serão verdadeiras e potentes. Este podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve. A sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Vamos falar de partos em Bauru, minha cidade, e também de tudo que atravessa o nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violências e muitas vezes luz. Se você é gestante, já pariu, pensa em parir, trabalha com partos ou só quer escutar com o coração aberto, este espaço também é seu. Então vamos lá, esse é o episódio 12, que eu dei o nome de Nunca Duvide das Palavras de uma Mulher. Então, acho que para vocês compreenderem, eu vou trazer aqui o início da história. Essa é uma família que me procurou como orientadora do método Billings para tentar engravidar. E a gente começou assim algumas tentativas, porém eles foram diagnosticados como inférteis, porque o marido dela teve uma doença na infância e tornou ele infértil, estéril, né? Mas assim, graças a Deus, para Deus nada é impossível, né? Então essa criança que nasceu é um milagre. Ele foi orientado a fazer um tratamento e esse tratamento deu muito certo. Então, logo que ele concluiu o tratamento, ela veio com a confirmação do positivo. Além disso, ela tinha um mioma, né, no útero e que crescia ali junto com a gestação e tinha a possibilidade dele ser um empecilho para o parto caso ele se instalasse ali na parte mais de baixo do útero. Mas aí, mais uma vez, Deus foi providente e trouxe esse mioma mais para cima, né? E isso não foi um impeditivo para o parto normal. Então a gente acabou assim acompanhando a gestação quando já estava assim um pouquinho mais avançado, porque precisava dessas definições, né? E ela sempre foi uma mulher assim bastante dedicada. Ela fez a fisioterapia pélvica, né? Todas as recomendações que a gente dava, ela assim seguia, né? E engraçado é que a gente fazia as meditações às terças, ela sempre que possível estava presente lá com a gente, né? Principalmente agora na reta final. E ela compartilhou comigo que na imaginação dela nascia em casa bebê e eu que pegava, eu falava, meu Deus do céu, isso aconteceu uma única vez na minha vida de doula até agora, né? Será que vai ser a segunda? Falei, enfim, mas vamos lá, né? Só que o que ocorreu, gente? A gente vinha tentando induzir o parto de forma natural, assim, né? Fazendo o protocolo da acupuntura e tudo mais. E pensamos em deixar uma indução farmacológica para as 41 semanas, em alguns dias, caso tivesse a necessidade. Só que o que aconteceu? Ela foi numa consulta numa terça-feira e o médico dela disse assim: Olha, eu vou viajar no final de semana. E se né, ela não tiver nascido até então, eu gostaria que você internasse para fazer uma indução. Então, a gente tinha feito uma sessão de indução na terça também. Ela passou com o médico, fez o descolamento da membrana também, porque anteriormente ela já apresentava um pouquinho de dilatação, então foi possível fazer. E nós ficamos aguardando. Se nada acontecesse na quarta, na quinta pela manhã, ela internava para indução. E aí na quarta, gente, essa mulher teve assim algumas perdas vaginais, um pouquinho de sangue e tal. Ela sofreu com uma cólica a gestação toda, né? Praticamente toda, assim, os períodos um pouco melhores, outros piores, mas com um desconforto que acompanhou bastante ela.
E aí, nesse dia, ficou desse jeito. Às vezes, umas cólicas mais doloridas e tal. E ela trouxe uma angústia do fato, ai, acho que não vai ter jeito, eu vou ter que ir pra indução amanhã, né? Porque daí ela preferiu seguir com esse médico também, ao invés de ter que procurar um segundo médico para deixar a gestação seguir, qualquer coisa, induzir só na outra semana, né? Enfim, seguimos com o plano e eu falei para ela, falei, olha, a sua indução está marcada. Você quer tentar tomar um shake? De repente, dá certo e a gente começa o trabalho de parto. E aí, ela iniciou, tomou o shake e iniciou com umas contrações assim um pouco mais dolorosas, umas cólicas um pouco mais fortes, mas só ameaçou e parou. Acho que deu só mais um empurrãozinho, assim, gerou uns pródromozinhos e em seguida, assim, ela saiu de casa para dar uma distraída, foi dar uma volta de carro e por fim desacelerou tudo. Então, né, enfim, ainda não, as esperanças ainda não tinham se esgotado, porque podia ser que acontecesse na noite, com os picos hormonais e tudo mais. Mas seguimos na santa paz. E aí, pela manhã, na quinta-feira, então, ela treinou para indução. E aí a gente tinha um colo que estava amolecido, né? E eu mesmo 1 centímetro de dilatação. Então, iniciou a indução por volta das 11h30 da manhã. Primeiro comprimido, ela não sentiu quase nada. O médico dela tinha prescrito para pôr os comprimidos no intervalo menor. E aí, acho que foram as 3 horas da tarde, colocou outro. E aí, quando colocou esse, um pouco mais tarde, ela já começou com umas cólicas mais fortes. Ela começou a perceber, assim, então ela teve também algumas perdas vaginais, tampão, teve também um pouco mais de sangramento. E ela foi relatando, né, que já estava ficando mais incômoda, ela ia para o chuveiro, ajudava, mas depois ela saía, já voltava. E aí foi por volta, assim, de umas 5h30, 6 horas, onde ela começou a relatar que estava ficando mais forte, que ela já estava precisando de ajuda, que ela gostaria que eu estivesse lá. Estava próximo do horário de colocar o terceiro comprimido, caso houvesse a necessidade. Eu queria até assim que ela tivesse avaliado antes de sair daqui, mas como eu senti que ela estava precisando e eu já estava preparada, né, para o chamado dela a qualquer momento, mesmo achando que eu estava indo antes do que deveria, né, que seria uma fase latente ainda e tudo mais, eu fui atender o pedido dela. E chegando lá, realmente tinha acabado de ser avaliada e colocado o próximo comprimido. A enfermeira acabou colocando só porque já estava aberto, porque ela disse que o colo já tinha trabalhado bastante, assim, precisar, nem precisaria, né? E aí ela estava com realmente umas contrações mais fortes, né? Mas a gente tinha uma avaliação do quê? De um colo 80% mais ou menos afinado, né? Ainda faltava um pouquinho, e apenas 2 de dilatação. Então, houve até aqueles momentos assim que ela falava, ai meu Deus, não vou aguentar, né? Porque ainda temos chão pela frente. E eu confesso que eu também, eu pensei, eu já tinha levado toda uma marmita, uma coisa assim, pra madrugada, pra noite, já estava visualizando onde que eu ia tirar uns cochilos na hora que desce, porque a tendência era que, né, tendo em vista o caminhar, é que seria um bebê para madrugada, para de manhã, alguma coisa desse sentido. Mas, gente, nunca duvide das palavras de uma mulher, né? Se ela pediu ajuda, vá, né? E outro ponto, ela já tinha profetizado que ia nascer, né? Ia nascer e eu que ia pegar. Aí aconteceu que ela começou a ficar mais incomodada na cama. E eu falei pra ela: vamos sair da cama, vamos voltar pro chuveiro? Vamos ver como fica lá. Eu falei: eu trouxe a banheira também. Aí qualquer coisa a gente enche. Vamos ver se melhora, né? Vamos observar isso melhor. E aí ela foi pro banheiro, ficou um pouco na privada, depois foi pro chuveiro e ali ela ficou, né? E aí não demorou muito, essa mulher começou a falar que tava com vontade de fazer cocô, meio que ela fazia uns puxos, assim, ela empurrava a hora que vinha a contração e falar que tava com vontade de empurrar, de fazer força. Eu falei, mas gente, isso não tá certo, não é normal, porque
Isso era tipo umas 9 horas, mais ou menos. Eu falei, faz o quê? Nem uma hora que avaliaram e ela tinha dois. Não é possível que a gente está entrando no expulsivo, né? É possível acontecer? Sim, mas eu tô achando estranho. Aí combinei com ela assim, ó, eu vou te observar mais uma meia hora, vamos ver se realmente essa vontade de fazer força, tipo, ela não passa, né? Quer tentar fazer cocô? Quero. E aí eu falei, vamos ver, qualquer coisa eu chamo a enfermeira, porque teoricamente não é hora de você estar fazendo força. Então tenta só respirar, hora que vira essa vontade, pra gente reavaliar mais tarde, né? E qualquer coisa, eu falei, aí eu monto a banheira, porque às vezes você só tá precisando relaxar. Só que, gente, eu dei meia hora pra ela, em 15 minutos eu já tinha desistido. Eu falei, não, tem algo errado. Porque daí ela foi pro banheiro, tentou fazer um pouco de cocô, só que ela teve um sangramento ali na privada também, maior. Eu falei, minha nossa, precisamos descobrir onde é esse sangramento. Se realmente é da abertura do colo, que às vezes acontece, né? Demais ali pro final a gente tem um sangramento maior, ou o que é que tá acontecendo. E aí eu fui chamar as enfermeiras. Só que elas estavam numa outra demanda, num outro quarto, no outro quarto também. E como ela estava no chuveiro ainda, ela falou: ó, faz o seguinte, a hora que você conseguir levar ela pra cama, você me chama. E aí eu relatei, eu falei: olha, ela tá fazendo uns puxos e tal, tá relatando essa vontade de fazer força e tudo mais. Eu tô custando acreditar, mas acho que deveríamos, né, avaliar. E aí foi o tempo assim da gente conseguir tirar ela do chuveiro e a gente avisar a enfermeira de novo. Porque daí, quando a gente trouxe ela pra cama, a gente colocou ela de quatro apoios, que é uma posição que ela já gostava de ficar durante a gestação. Eu falei, eu vou dar uma olhada para ver se eu enxergo alguma coisa. Eu vi aquele canal se abrindo quando ela fazia o puxo, mas ainda não enxergava nada e não era uma abertura que se mantinha. Fora do puxo, aquilo regredia, fechava, né? Eu falei, bom, então nascendo ainda não está, mas acho que está acontecendo. Aí ela fez outro puxo assim que eu falei pro marido, vamos chamar a enfermeira, toca aí, vamos ver se elas vêm logo. E quando a enfermeira chegou, gente, a gente falou, olha, então você vai precisar deitar. Enquanto a gente foi tentar ajudar ela a sair de quatro apoios para deitar, a cabeça da criança já saiu para fora, vocês acreditam? A enfermeira falou, nossa, tô nascendo mesmo, me ajuda a pôr a luva aqui. Então eu ajudei ela a pôr a luva na mão e a gente só amparou ali a bebê, porque daí na próxima contração a bebê já nasceu. E olha como é, né? Eu falei para essa mulher, eu falei, minha querida, realmente, se isso tivesse acontecido na sua casa, a gente não tinha conseguido fazer a transferência a tempo. Porque eu realmente ia observar um pouquinho mais para ver o que é que estava acontecendo, se realmente ia se manter. E esse bebê ia nascer no carro ou lá na tua casa ou na porta do hospital, porque não teria dado tempo da gente chegar. Então, como a gente explica que às 10h01 o bebê estava no colo dela? Gente, explica para mim como. Parto é uma coisa assim, muito imprevisível mesmo, né? Ao mesmo tempo que às vezes para dilatar 1 centímetro pode levar horas, para a mulher dilatar 8 centímetros e o bebê nascer e passar pelo expulsivo demorou 1h30, né? Então é incrível e são os partos e seus mistérios. Mas eu tenho certeza que isso é parte de providência divina, era uma família, um casal de muita fé, né? E por conta das afirmações dela e daquilo que ela já tinha profetizado, aquilo que ela já visualizava, aquilo que ela já acreditava. Então foi um desfecho onde a gente ficou assim muito muito feliz, surpresa, né? Mas foi incrível ver a força e a transformação dessa mulher. E ela mesma não acreditava. Ela falava, nossa, mas já foi? Pô, já nasceu? Já tá aqui, sabe? Então, acho que foi tão rápido que a ficha até demorou um pouquinho a cair. Mas foi incrível. Então, fico aqui nesse episódio, né? Obrigada por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar. Quero voltar aqui no relato ainda e dizer que como o apoio do companheiro também é algo tão essencial, né?
esse marido especificamente, ele era muito cuidadoso com essa mulher, e o tempo todo ele estava ali, ele assim, dava para você ver que ele era apaixonado por ela, sabe? O brilho nos olhos. E o quanto ele estava ao lado, cuidando, zelando ali pela mulher e pela filha, né? Então acho que isso também colabora muito para que a mulher possa se sentir segura e o processo possa acontecer. Então, de alguma forma, né? Eu espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que ele ajude a nascer ou renascer mais conectada com a sua força. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém, me segue lá no Instagram, por lá que recebo as dúvidas, sugestões e comentários. Vai ser um prazer te ouvir também. Até o próximo.